Na sua opinião, qual o melhor país da América Latina para se viver? Eu não sei você, mas muita gente pensa no Chile. Hoje vamos conversar um pouco mais sobre a história desse país e qual foi o cenário que colocou o Chile sob uma das ditaduras militares mais sangrentas do século XX. Você conhece os Mapuches? Já ouviu falar sobre o que foi a Via Chilena? Quem foi Salvador Allende e Augusto Pinochet? Para aprender sobre isso e muito mais, fica comigo que eu sou o Victor Alexandre e começa agora mais um História em Fontes. Pessoal, antes de começarmos, alguns recados bem rápidos. Como você já sabe, no nosso site e aqui na descrição já tem disponível o estudo dirigido desse episódio para você que é professor ou professora usar esse material com seus alunos. E se você é um aluno, manda esse podcast para os seus professores. Pessoal, não se esqueça de assinar o nosso feed. Independente de onde você esteja me ouvindo, tem um botão aí que chama seguir. Dessa forma, se você clicar nesse botão, sempre que eu postar um programa novo, vai chegar na hora para você, beleza? É molezinha, molezinha. E para finalizar, nós temos um canal no Telegram, onde os inscritos recebem conteúdo exclusivo do episódio, além de informações dos bastidores do podcast. Aqui na descrição tem um link para esse canal, beleza? Então vamos pro episódio. Para compreender esse programa, vai ser de extrema importância que você volte e escute o programa número 6, que chama O que foi a Revolução Cubana, para compreender qual é o contexto que vamos abordar sobre o Chile. O Chile sempre foi conhecido como um dos países com a democracia mais sólida e sendo um dos melhores países para se viver no nosso continente. O Chile recebeu até o apelido de ser a Suíça latino-americana. Porém, em 2019 surgiu uma onda de vários protestos espalhados pelo país com diversas reivindicações. Os protestos foram aumentando, a escalada de conflitos com as autoridades aumentou também, e essas manifestações nos fizeram perguntar se de fato o Chile era esse país tão distante de seus vizinhos. Numa dessas manifestações, uma foto ganhou os jornais do mundo. Eu vou colocar aqui na capa do programa e também linkar aqui no episódio, aqui na descrição. A foto em questão é de um grupo de manifestantes que está em cima de uma estátua, erguendo bandeiras, enquanto o entorno do cenário está tudo pegando fogo. Porém, o detalhe é que essa bandeira, a mais alta na foto, não é uma bandeira chilena, e sim uma bandeira mapuche. E são por eles que eu quero começar a nossa explicação sobre esse país. Se você pensar no mapa da América do Sul, só de bater o olho você vai reconhecer o Chile. É aquele país que parece uma tripinha, sabe? Ali na esquerda. Esse território foi uma colonização espanhola que encontrou, segundo o historiador Peter Wynne, um povo guerreiro com um sistema político descentralizado e uma cultura material modesta que resistiu com sucesso durante 3 séculos à conquista pelos espanhóis. Esse historiador está fazendo citação ao povo Mapuche, um dentre outros povos nativos que habitavam na região que hoje chamamos de Chile. Como eu disse, uma das fotos que viralizaram nas manifestações foi essa com a bandeira Mapuche erguida. A principal reivindicação dos Mapuches nas manifestações, segundo o historiador Luan Vasconcelos Fernandes, é, abre aspas, terra. Eles buscam acabar com o uso de sua terra por grandes empresas e pelo Estado. A relação dos Mapuche com os governos chilenos nunca foi pacífica, até porque eles consideram o seu território como território invadido. Eles não se consideram chilenos, mas Mapuche. Fecha aspas. Eu vou deixar o link da entrevista completa na descrição desse programa, tá bom?
O estopim para as manifestações, nós aqui do Brasil conhecemos muito bem. Foram os aumentos da tarifa do transporte público. No caso do Chile, foi o aumento do metrô. Conseguimos usar os protestos brasileiros como comparação, mas no Chile, as pautas dessas manifestações eram bem mais definidas e específicas do que foram as do Brasil lá em 2013. Os protestos contra o presidente Sebastián Piñera podem ser classificados como manifestações da população contra a ausência de amparo estatal em algumas áreas, como educação, saúde e aposentadoria da população. O Chile é um dos países mais ricos da América do Sul, porém com elevado índice de desigualdade social. Bom, o que vamos fazer a partir de agora é buscar compreender como essas manifestações se relacionam com o governo de Salvador Allende e a ditadura de Augusto Pinochet. Galera, é a partir daqui que vamos voltar alguns anos no tempo e será nesse momento que vai ser importante você ter aprendido sobre o que foi a Revolução Cubana, o nosso episódio número 6. Para te localizar no tempo e no espaço, estamos no Chile, bem no meio da Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. Nesse contexto, é criada uma organização chamada CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Esse órgão era um braço econômico da ONU, que tinha como motivação a necessidade de promover reformas econômicas para superar o atraso, o subdesenvolvimento e a situação de miséria da maior parte da população latino-americana. Esse órgão era formado por economistas da própria América Latina. De acordo com a CEPAL, se essas reformas fossem estabelecidas, a América cresceria seu mercado interno e aumentaria a distribuição de riqueza social dos países. Em contrapartida, os Estados Unidos criaram um plano econômico no governo do JF Kennedy chamado Aliança para o Progresso, que foi implementada em países como Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Costa Rica. Mas o que consistia essa política do Kennedy? Basicamente, era um financiamento americano para países parceiros. Se você era aliado dos Estados Unidos, você recebia uma boa grana. Para os Estados Unidos, valia a pena porque, em teoria, afastava esses países parceiros de se aliarem com o bloco comunista, com a União Soviética. Toda essa questão econômica vai ser importante porque é a partir dela que surge no cenário um dos principais personagens do nosso programa. Bom, como você já ouviu lá no podcast sobre a Revolução Cubana, após esse evento, o espectro político se deslocou bastante para a esquerda aqui na América. Na eleição presidencial de 1964, Salvador Allende disputou com Eduardo Frei, um candidato que recebeu grande apoio dos Estados Unidos, que financiaram mais da metade da campanha do Frei. O slogan de campanha de Eduardo Frei era "Uma revolução em liberdade" e atacava fortemente seu adversário, o Salvador Allende. Eduardo Frei venceu a eleição com 54% dos votos, com a promessa de resolver os problemas econômicos do Chile, estagnação, pobreza e dependência. Porém, seu governo falhou em cumprir algumas dessas promessas de campanha, e isso ficou claro nas eleições para o Congresso, tendo uma queda de 30% de sua base de apoio. Esse cenário de insatisfação com o governo eleito fez com que Salvador Allende unisse os partidos de esquerda para mais uma vez disputar uma eleição presidencial. Salvador Allende era um político abertamente socialista, que concorreu às eleições em 1958 e 1964. Em ambas, ele saiu derrotado. Foi apenas em 1970 que Allende se candidata e dessa vez ele consegue um apoio maior das esquerdas, formando a Unidade Popular.
Nessa eleição de 70, Allende vence e se torna o primeiro presidente socialista a chegar no poder pelas vias democráticas, ou seja, por voto popular. Você, querido ouvinte, minha querida ouvinte, que vai prestar vestibular, atenção aqui, hein? Essa vitória do Allende e todo o seu governo vai ser conhecido como a Via Chilena, ou seja, a implementação do socialismo através das vias democráticas. Sempre que você ouvir Via Chilena, estamos se referindo a isso, beleza? Bom, a proposta de Allende era bem clara: socializar o país através do voto popular, aprovação do Congresso e etc. O historiador Peter Wynne vai resumir o plano de governo de Allende dessa forma, abre aspas. O programa da Unidade Popular vislumbrava 4 importantes mudanças estruturais que, em conjunto, lhe dariam o controle dos principais setores da economia: a recuperação das riquezas básicas do país, particularmente das minas de cobre, a nacionalização dos bancos, uma reforma agrária profunda e a socialização das principais empresas de produção e distribuição chilenas. Fecha aspas. Porém, Salvador Allende tinha alguns problemas. O primeiro desses problemas era que seu partido não tinha maioria no Congresso, e isso dificultaria a aprovação dessas reformas. Segundo problema, segundo Peter Wynne, era que, abre aspas, o programa da UP, da Unidade Popular, era claro em seus objetivos, mas vagos nos meios para atingi-los. Não havia modelos históricos a serem seguidos de uma transição pacífica e democrática para o socialismo, fecha aspas. Aqui vale lembrar que o único governo até então aliado à União Soviética na América Latina era Cuba. Algumas daquelas propostas Allende conquistou, como a nacionalização do cobre. O setor de minério era muito importante para o país e essa era uma pauta extremamente popular. No Congresso, até a oposição de direita aprovou a nacionalização do cobre. Essa conquista foi tão importante para o país que nem na ditadura Pinochet essa decisão foi revogada. Allende se referia a esse evento como a segunda independência do Chile. Ao longo do governo Allende, ele enfrentou muita oposição interna, como grupos que tentaram impedir a sua posse como presidente, e nessa tentativa o René Schneider, o comandante do chefe de exército, foi assassinado. Salvador Allende também tinha grande oposição nos grupos da elite que eram contra as reformas agrárias, que eram parte do plano de governo. Inclusive, durante o governo de Allende, aconteceu algo que no Brasil estamos bem familiarizados: panelaços. Mas a diferença é que no Chile se chamou de Marcha das Panelas Vazias, e quem participou desses protestos foram as classes médias e classes altas, a galera que tinha grana. Eu vou deixar aqui algumas fotos na descrição para você poder ver esse evento. Um outro tipo de pressão que Allende começou a sofrer foi o da sua própria base eleitoral, o Movimento de Esquerda Revolucionária, o MIR, e uma parte mais radical do Partido Socialista, o PS. Esse era o próprio partido do Allende. Como Allende se propôs a socializar o país pelas vias democráticas, a burocracia estatal demanda tempo. Você tem que apresentar um projeto, tem que negociar o projeto nas casas legislativas, tem que conseguir maioria, tem que ter a votação, etc, etc, etc. Ou seja, é um caminho longo. E essa demora, entre aspas demora, tá? Fez com que alguns setores que eram apoiadores de Allende começassem a agir por conta própria. Movimentos que ficaram conhecidos como Thomas, ou Tomás, que é sinônimo de ocupação. Os trabalhadores ocupavam as fábricas, desapropriavam terrenos vazios e etc., como uma forma de pressionar o Allende e criticar o seu legalismo. Já no cenário internacional, o principal adversário que o Chile tinha eram os Estados Unidos. Mais uma vez, não se esqueça que estamos no período de Guerra Fria.
O presidente americano dessa época era o Nixon, e ele fez diversos embargos econômicos ao Chile. A CIA teve grande participação na derrubada do governo, como a gente vai ver mais pra frente, justamente por além de se colocar como um potencial inimigo. Inclusive, existe uma grande documentação que mostra a influência do governo americano no golpe contra Salvador Allende. Eu vou deixar aqui na descrição um link que mostra áudios de conversas do presidente Nixon e do seu secretário de governo falando sobre o governo chileno e como os Estados Unidos poderiam contribuir para que esse governo chegasse ao fim. Essa fonte ela foi disponibilizada por uma ONG chamada National Security Archive e ela é responsável pelo arquivamento e publicação de documentos liberados para acesso pelo governo dos Estados Unidos relacionados à política externa. Um fato que contribuiu para esquentar o caldeirão chileno foi a visita ao país de Fidel Castro em 1971. Eu vou deixar mais uma foto aqui linkada na descrição. Ela retrata bem o que era essa via chilena. Nessa foto temos os dois líderes, um de cada país, num carro oficial. Fidel Castro está usando um uniforme militar, como se sempre tivesse preparado para a guerra ou algo assim, e Salvador Allende está de terno e gravata como um político tradicional. Mas por que essa visita foi tão importante? Peter Ring vai dizer que a visita de Fidel Castro foi uma faca de dois gumes. Os partidos mais radicais ficaram felizes com essa visita, enquanto a elite chilena começou a se preocupar, e aqueles que eram moderados se tornaram oposição, com medo de uma radicalização de Allende. Porque a visita, que era para ser de alguns dias, durou um mês. Tá igual aqueles parentes que vêm visitar a gente de Malicuia, né? Como você ouviu, grande oposição interna de grupos contrários a reformas, classe média assustada e mobilizada e grande interferência dos Estados Unidos ajudaram a preparar o terreno para o golpe no Chile. Somado a isso, as contradições e divisões na esquerda enfraqueceram o governo Allende. Foi em 1973 que uma das ditaduras mais sangrentas teria o seu início. Estamos falando do governo ditatorial de Augusto Pinochet. Yeah. Mr. Sigler? Yes, sir. Have you said anything, Ron, with regard to the ITT in Chile? How did you handle the State Department dealt with that today. Oh, they did? Yes, sir. What did they do? Deny it? Pessoal, como vocês viram, Salvador Allende estava enfrentando muitas dificuldades para colocar o seu projeto em prática. No início de seu governo, ele obteve vitórias, mas, como você ouviu no bloco anterior, o cenário estava mudando. Para tentar pacificar o país, Allende tentou ampliar suas alianças políticas, buscou apoio de militares e, em 1973, recuou com seu plano de nacionalização da economia e anunciou um novo plano econômico para conquistar o apoio das elites locais. Porém, essa tentativa de aproximação da oposição não foi suficiente. O golpe dos militares aconteceu em 11 de setembro de 1973. Primeiro, a Marinha se posicionou na costa do país e o exército cercou o La Moneda, o palácio presidencial. Augusto Pinochet traiu Allende, que acreditava que o general era constitucionalista. As forças armadas chilenas agora se voltavam contra o seu presidente. Marinha posicionada nos mares, o exército em volta do palácio e a aeronáutica sobrevoando o mesmo prédio. Allende estava cercado. Nesse mesmo dia, Salvador Allende fala com a população uma última vez pela rádio, tendo consciência de que a situação era crítica. Eu vou deixar aqui na descrição a transcrição dessas mensagens que Allende fez aos chilenos. É interessante que nessa fonte, o presidente fez pelo menos 5 transmissões na rádio no intervalo de 3 horas.
No início, dá pra ver que ele estava bem confiante e dizia coisas como, abre aspas, diante desses fatos, só me cabe dizer aos trabalhadores, não vou renunciar, fecha aspas. Porém, conforme o tempo passava e o cerco do exército se intensificava, Allende se convenceu que não teria como sair dessa situação. Chegou a dizer em tom de despedida, abre aspas, tenho fé no Chile e em seu destino. Muito antes do que se espera, de novo se abrirão as grandes alamedas por onde passará o homem livre para construir uma sociedade melhor. Viva o Chile, viva o povo, viva os trabalhadores. Fecha aspas. Pinochet autoriza o bombardeio do La Moneda, concretizando o golpe militar, e em 11 de setembro de 1973, Salvador Allende se suicida. O governo Pinochet foi de 1973 a 1990 e se destacou como uma das mais violentas ditaduras de toda a história, além do forte caráter neoliberal, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Os números oficiais referente a esse período contabilizam pelo menos 3.000 mortos pelo Estado chileno. Outro número que chama muita atenção é que 200.000 pessoas foram exiladas. Um dos palcos dessa repressão foi o Estádio Nacional, que foi muito usado por Pinochet para torturar os seus presos políticos. Um dos casos mais emblemáticos foi a tortura do cantor Vítor Jara, que teve suas mãos esmagadas por coronhadas de seus torturadores, em outro local chamado Estádio Chile. Atualmente, esse estádio se chama Vítor Jara. Além da enorme repressão de Pinochet, seu governo ainda foi acusado de tráfico de menores, estupro de mais de 3.000 mulheres e tráfico internacional. Pinochet dissolveu o Congresso e os partidos, instaurou estado de guerra e governou por atos institucionais, AI, técnica aprendida da ditadura brasileira. O que sustentou o seu período ditatorial foi a agenda econômica, que contou com a assessoria dos Chicago Boys, que era um grupo de economistas chilenos que foram estudar e pesquisar na Universidade de Chicago, que possui uma escola econômica neoliberal, que tinha como principal teórico o Milton Friedman. Quando eles voltaram ao Chile, Pinochet deu carta branca para os Chicago Boys. E o país passou por dezenas de privatizações, do sistema de saúde à educação, sem debate público e participação civil, uma vez que não existia Congresso Nacional, não tinha deputado, não tinha senador. Talvez o maior símbolo desse período foi a mudança no sistema de aposentadoria. Pinochet estabeleceu a aposentadoria por capitalização, ou seja, cada indivíduo recolhe os recursos para sua própria aposentadoria. Quer saber o mais interessante? Eu vou até falar mais baixinho aqui só para você ouvir. A aposentadoria dos militares da ditadura até hoje ainda é pelo sistema solidário. Todo o país está no regime de capitalização, mas os militares até hoje estão no sistema solidário, que é o sistema comum, que geralmente a gente tem aqui no Brasil também, por exemplo. Por que será, né? A Constituição imposta em 1980 permitiu a Pinochet, quando o país se redemocratizou, ocupar o cargo de senador vitalício, pois assim teria foro privilegiado e escaparia do julgamento da justiça comum. Vale lembrar que uma das principais reivindicações dos protestos de 2019 é sobre uma nova Constituição. Bom, Pinochet chegou a ser detido pela polícia londrina, que obedeceu a um mandado de prisão internacional. O ditador usou por diversas vezes atestados de saúde para escapar da justiça. Existe muita coisa para falar sobre a ditadura do Pinochet, mas, para acabar com uma ironia, Augusto Pinochet faleceu no dia 10 de dezembro de 2006, o mesmo dia que é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
O caso do Chile é um daqueles que precisam ser estudados com mais atenção. Aquele que sempre foi exemplo de democracia e república para a América passou por um dos períodos mais repressivos, com a ausência da participação popular nas decisões do país. Uma das principais lições que podemos aprender hoje é que história não se varre para debaixo do tapete. Diversos historiadores afirmam que o caos social expressado pelas manifestações de 2019 tem eco na própria formação do país. O povo Mapuche, que nós citamos no começo do episódio, foram muito reprimidos na ditadura Pinochet, que queria acabar com a ideia de nação Mapuche, eliminando a cultura das terras Mapuche e sua relação com o território sagrado para esse povo. Uma outra relação muito clara das manifestações de 2019 a gente consegue ver nas políticas adotadas no período ditatorial. Políticas essas, como eu falei, não tiveram participação popular, não teve votação, não teve congresso discutindo as propostas, melhorando, adaptando, enfim. Pessoal, tudo que vocês ouviram foi apenas uma introdução a esse assunto, e esse conteúdo foi baseado em uma de nossas aulas de história de uma universidade pública. O meu trabalho aqui é apenas compartilhar com vocês todo esse conteúdo. Se você se interessou sobre esse tema, eu quero te indicar um material complementar. Bom, primeiro, 2 livros. O primeiro livro, um livro acadêmico, tá? Um livro que eu usei para basear esse episódio, o roteiro desse episódio, chama Revolução Chilena, de Peter Wynne. O segundo livro, um livro de ficção, ok? Escrito pela Isabel Allende, que chama A Casa dos Espíritos. Esse livro ele ficou muito famoso por retratar muito bem esse período da ditadura chilena. Tem na Netflix um documentário sobre o Vítor Jara, aquele cantor que eu falei, eu vou deixar aqui na descrição para você assistir. Pessoal, é isso. E só lembrando que já tem disponível o estudo dirigido desse episódio para você, professor, usar com seus alunos. E você que é um aluno, mostra para o seu professor para já. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Caso queira, você pode compartilhar esse programa com algum amigo seu nas redes sociais. Você pode seguir o @História em Fontes no Instagram e depois de ouvir, comentar o que você achou e acessar historiaemfontes.com.br para mais conteúdos. Você também consegue mandar um e-mail caso tenha perguntas, comentários ou expressar a sua opinião. É só mandar um e-mail para contato@historiaemfontes.com.br. Esse roteiro foi escrito e apresentado por Victor Alexandre, a produção e revisão é feita pela Luana Andrade, a Tassiana Garrido faz a revisão historiográfica e produz o estudo dirigido, e eu quero dar um agradecimento especial para o historiador Luan Vasconcelos, que fez uma consultoria muito especial, muito atenta nesse programa, tá bom? Muito obrigado por me ouvir até aqui. Nos ouvimos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui!